Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui iniciando esta nova escola dominical. Estamos tentando também uma nova modalidade de áudio, já que na última que gravamos, fomos informados de que foi quase difícil de ouvir. Ainda não é algo assim perfeito, mas estamos em processo de melhorar. Se dessa vez não ficar 100%, acredito que da próxima estaremos chegando perto disso, né? Então nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, estudando a carta de Paulo aos Romanos. Estamos na lição 12, a excelência de Deus, que é Romanos 11, o finalzinho de Romanos 11, né? Onde trata da excelência de Deus, onde veremos 7 pontos. A profundidade da riqueza de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, os juízos de Deus, os caminhos de Deus, a mente de Deus e a glória de Deus. Eu gostaria de ler com você antes. É um hino, realmente um hino. Quer dizer, não é prosa, foi escrita em verso e certamente dentro de uma rima ou algo semelhante que se usava na época, na métrica da composição, para entender que era um hino e que provavelmente fazia parte da liturgia, da hinologia da Igreja Apostólica, das reuniões, dos cultos, dos louvores. Essa escrita que diz assim, Romanos 11, 33 até o final: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu quero orar com você. Bendito Deus, Santo Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que tenho de servir ao teu corpo, ao teu povo, os que pertencem à Igreja de Deus no Brasil e em Mambaí, e aos que não pertencem a esta comunidade, mas que também fazem parte do corpo de Cristo, Senhor. Passaremos alguns minutos breves, considerando o texto da Tua Palavra, porque nós temos que Tua Palavra é inerrante. Não há o que aperfeiçoar, não há o que corrigir. Ela é o estado final de uma perfeição e de uma sabedoria. E que assim, Senhor, sejamos abençoados, e que sejamos grandemente abençoados por Tua Palavra nestes momentos, Senhor, de comunhão que nós temos, Senhor, e que nós teremos. Aleluia. Que assim ficou melhor. Estamos aqui para mostrar para vocês, estamos aqui em Mambaí, né? Por volta de 14 horas, de 32 graus para 33, ou melhor, de 33 para mais, né? Essa é a nossa condição, mas aqui onde eu estou está bem ventilado. Então, irmãos, aqui a lição é essa, lição 12, o presente e o futuro de Israel. Já vimos o ponto 1, Israel é a igreja das eleições no passado, né? Vimos aqui o ponto 2, o futuro de Israel, que o presente e o futuro de Israel.
E nesse meio todo aí, e Deus, né? Vou crescer aqui, porque alguém talvez vai ver isso no celular, lá no celular fica bem pequeno. E Deus, ou seja, Israel, a igreja e agora é Deus, né? Então a lição vem nos dizendo: a bondade e a perfeição de Deus em trazer salvação a toda a humanidade. Quer dizer, Deus continua salvando judeus e Deus continua salvando gentios. Todo ser humano podem ser claramente observadas, quer dizer, a bondade e a perfeição nas características relacionadas à sua excelência. Essa palavra é muito importante. Vivemos numa época onde em administração e análise se procura pela excelência, né? Muito bem. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Tudo no verso 33. E o juízo de Deus também no verso 33, os caminhos de Deus no verso 33. Então nós temos aqui no verso 33, deixa eu ver aqui com você, a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, os juízos e os caminhos de Deus. Primeiro, deixa eu te explicar aqui o que Paulo, sendo teólogo e discorrendo, capítulos 9, 10 e 11 são um bloco inteiro que discorre sobre soberania, sobre predestinação, sobre promessas, sobre fidelidade de Deus. Ele termina esse bloco louvando, amém? E adorando. Quer dizer o seguinte, irmãos, a teologia, tá? A teologia enquanto exegese, quer dizer, tirar da palavra o que a palavra tem, e não exegese, que é eu empurrar as minhas conclusões para dentro da palavra. Ela não pretende apenas nos produzir um conteúdo intelectual, homilético, etc. Ela pretende nos conduzir à verdadeira adoração. Então Paulo, quando termina aqui, ele extravasa, né? Você que louva a Deus, e principalmente você que tem o dom de louvar, né? Paulo extravasa. Eu fico pensando, Paulo parece tão seco, tão sei lá o quê, mas ele termina aqui extravasando em louvor, em adoração. Não sei se pulava, se saltava, porque o escritor, o irmão Tércio, ouvia Paulo e escrevia. Então eu entendo que de repente Paulo extravasou em louvor. Há uma questão sobre se este hino já existia e fazia parte da hinologia da igreja primitiva, ou se Paulo, pelo Espírito Santo, juntamente com a produção do texto, Romanos 9, 10 e 11, também ele produziu louvor, né? As evidências maiores são que foi um louvor espontâneo de Paulo. Eu, particularmente, apesar de não ser a teoria mais aceita, mas por algumas poucas pesquisas, eu acredito que Paulo louvou um hino que a igreja louvava. E com a seguinte finalidade, irmãos, veja bem. Porque a questão aqui, você lembra quantas coisas que foram perguntadas sobre Deus, né? Sobre Deus, que vem perguntando: acaso Israel tropeçou para nunca mais levantar? Então Deus fez Israel cair para nunca mais levantar. Aí ele pergunta aqui: Deus rejeitou o seu povo? Deus é um Deus que rejeita a quem ele chamou, vocacionou. Agora Deus rejeita. Deus rejeita.
Então vamos continuar aqui. As perguntas foram muito duras, né? Tá vendo? Aqui, capítulo 9, né? Israel não alcançou, e agora o que será de Israel? Veja as perguntas aqui, Por que Deus ainda nos culpa? Se são decretos dele, então Deus é injusto, é o que pergunta aqui. Olha, as perguntas, elas são pesadas. A palavra de Deus falhou? Veja quão complicadas são as perguntas. Então ele vem perguntando, né, como pode ser, que diremos diante dessas coisas? Então, irmãos, a gente encontra aqui a seguinte colocação. Deixa eu voltar aqui onde nós estamos, capítulo 11, o hino de louvor. A pergunta é a seguinte, entre outras: Deus é injusto? As coisas que Deus faz em relação a Israel dá uma figura assim de que Deus é injusto. Outra palavra, a promessa, o decreto de Deus falhou. Deus falhou. Deus é injusto. Deus prometeu uma coisa e fez outra. Então, o que foi colocado em xeque aqui foi Deus. A sua justiça, a sua veracidade, sua fidelidade às suas promessas, mediante, quando Paulo explica que se passou de Moisés para Cristo, da Torá para o Evangelho, e do povo judeu para a igreja, nesse mover de Deus, não se mostrou Deus injusto, infiel. Então, irmãos, ele passou o capítulo 9, 10 e 11 tratando disso aí de maneira muito, como diz o irmão Pedro, né? Coisa difícil, mas no final, em um hino de louvor e de adoração, o que Paulo vem dizendo é o seguinte: olha, preste atenção, é que a riqueza da sabedoria, aqui existem algumas questões sobre riqueza, vírgula, sabedoria e conhecimento, se são três coisas, se é riqueza, sabedoria e conhecimento. Inclusive aqui propõe que riqueza, vírgula, riqueza da sabedoria e do conhecimento, que neste caso seria só de duas coisas, da sabedoria e do conhecimento. A riqueza compreende sabedoria e conhecimento. Mas, irmãos, o texto ainda vai mais do que isso. A base não seria profundidade? São três itens: riqueza, sabedoria e conhecimento? Ou são dois itens, sabedoria e conhecimento relativo? Mas o que tudo indica é que está falando de profundidade da riqueza, profundidade da sabedoria, profundidade e do conhecimento. Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. Aqui, deixa eu te mostrar, tem uma questão, já que a gente está vendo aqui em Romanos, Romanos 11. O que acontece, irmão? Aqui tem a conjunção e ela aparece assim, olha: ó profundidade da riqueza. Riqueza. Tanto é o 25:32, que é o cai e, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento
Como insondáveis são os seus juízos, aqui, olha, veja bem, esse mesmo aqui, ó, 25:32, ele é o mesmo aqui. Então, se colocar tudo isso, ó profundidade da riqueza, e da sabedoria, e do conhecimento de Deus, e dos seus caminhos também aqui, né? Então, irmãos, tudo indica aqui que nós estamos lidando com 3 valores: a riqueza de Deus, a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus. E o que se repete aqui é a profundidade da riqueza. Ó profundidade da riqueza! E ó profundidade da sabedoria! E ó profundidade do conhecimento, né? Inclusive esse ó aqui, ó, este ó em todas as versões, ó é uma exclamação de maravilhado, não é? Maravilhado, ó profundidade da riqueza, etc. E o que quer dizer o seguinte, irmãos, relativo às perguntas anteriores, né? Deus foi injusto, Deus foi infiel às suas promessas. Como entender este agir de Deus? Então, explodindo, saindo da prosa e entrando para o verso, etc. Ele diz assim, não, na verdade, o que se deu é que a profundidade da riqueza, a profundidade da sabedoria e a profundidade do conhecimento de Deus estão além da razão humana. A razão tentar compreender. Não lembra que tem 2 coisas, né? Deixa eu te mostrar aqui, na Bíblia. Tem a razão e tem a revelação. A razão e a revelação. Acontece que em diversos casos, a revelação ela excede aonde a razão pode ir. Analisar os atos, os atributos, os decretos de Deus pela razão humana, muitas vezes não vai ser muito compreensível, não, e Deus pode ficar feio na fita. Então nós temos que analisar pela revelação. Então, quando se trata da revelação, excede o que Deus fez, Israel tentando racionalizar em vez de receber a revelação, é inacessível. Agora, o que Deus faz, embora a mente, a razão humana não alcance, não é para racionalizar, é para crer e entender. Crer e entender. Inclusive Rudolf Bultmann, grande Rudolf Bultmann, tem um livro, eu até tenho, apesar das suas heresias, o nome do livro é Crer e Compreender. Compreender pela revelação e não pela razão. Então, o que o nosso irmão Paulo, que escreve coisas difíceis, seja quem for, que diz o seguinte: na verdade, o que está acontecendo é que pelo agir de Deus são insondáveis e são inescrutáveis, né?
que diz a nossa lição? Diz que a riqueza. A ideia predominante dessa obra aqui que alguém escreveu é que a salvação é uma dádiva de Deus que enriquece imensamente aqueles a quem é concedido. Então, irmão, sobre a profundidade das riquezas, né, de Deus, deixa eu ver se eu encontro aqui, 1 Coríntios, acho que é 3, que diz sobre, deixa eu voltar para cá que eu quero te mostrar uma coisa. O Senhor conhece, onde diz, acho que é 2, deixa eu ver se é 2, que fala da loucura, a sabedoria, ó, sabedoria, né, sabedoria aqui, ó, sabedoria, o que que tem aqui sobre sabedoria? Como está escrito, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, mas foi a sabedoria de Deus em mistério. Mistério. Qual é o mistério? A igreja, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa igreja. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam qualificado, mais como está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Mas Deus não o revelou, porque o Espírito a todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. As profundezas de Deus não são alcançadas pela razão humana, mas por revelação. Pelo Espírito, porque a Bíblia é o Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscrutam. E quando os homens sabem, muito bem, disso falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, a razão humana, mas ensinado pelo Espírito, configurando. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, o homem espiritual julga todas as coisas, por nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, a mente de Cristo, ela não gira na razão. A mente de Cristo gira na revelação. Revelação e razão. A razão acha que Deus é injusto, Deus faltou com a sua palavra, e vai julgando Deus, perguntando coisas do tipo, se Deus existe, por que que ele permite tanto mal na humanidade? Isso é a pergunta da razão humana. E que ao mesmo tempo julga Deus. Ou seja, o ser humano, quando ele questiona, Deus está sendo injusto? Muita gente pergunta, tanta criança, tanta pessoa de bem perecendo, onde está a justiça, onde está o bem? Então, mas é uma forma de dizer assim, eu acho que Deus não sabe o que está fazendo. E quem assim age, se coloca numa condição de dizer assim, isso aqui é cruel. Eu gostaria de ensinar Deus a fazer as coisas direito. Ou, se eu fosse Deus, eu tinha feito melhor. Porque do jeito que ele fez, está cheirando injustiça, está cheirando falta de compromisso com o que ele disse e não cumpriu. Então, ou quase assim, veja bem aqui que interessante aqui, ó. Quem foi seu conselheiro? Está em Isaías 40, 13. Agora, interessante que Isaías 40 fala de que o Senhor primeiro permitiu seu povo ser levado cativo para a Babilônia.
Mas esse bloco de Isaías 40, até o bloco que acho que me parece que é o segundo Isaías, tal, o Senhor diz assim, eu vou trazer de volta. Eu mandei para o cativeiro e eu vou trazer de volta do cativeiro mudado. Mas a pergunta foi, por que o Senhor não perguntou para nós antes, Deus? O que a gente acha disso? Por que antes de decidir que a nação de Israel vai para o cativeiro, segundo a profecia de Jeremias vai ficar 70 anos, e no final, por que o Senhor não perguntou para nós primeiro, Deus, o que nós achamos do Senhor fazer isso com nós? Tipo, se o Senhor tivesse feito um plebiscito, a gente teria votado contra esse projeto do Senhor. Aí diz o texto, quem foi o conselheiro de Deus? Quem conheceu a mente? Ó, lembra lá de Coríntios 2, né? Aqui, ó, Coríntios 2. Temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente? Aqui, ó, quem conheceu a mente do Senhor? Qual é o pensamento do Senhor? Em Jó, aqui, ó, Jó 41:11, é que foi feita a seguinte pergunta. O Senhor lá pergunta, vamos ver aqui em Jó 41:11, como é que diz? Vamos lá ver, vamos lá. Aqui não joga para Jó 41:11, mas aqui é fácil de jogar em Jó 41:11. Jó 41, versículo 11. Na verdade, não é como foi. Paulo fez um trabalho aí, onde se pergunta quem deu primeiro a Deus, para que, mas na verdade o texto original é Deus quem pergunta, quem primeiro me deu? Para eu quero dizer, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Aqui, irmãos, o Senhor primeiro, ele declara assim, aqui, olha, está falando da soberania do Criador. O Criador é soberano. Por que eu tenho que pedir alguma coisa para alguém se eu criei tudo? Se eu criei tudo, posso fazer, inclusive, o ser humano. Se eu criei, tem que pedir permissão para quem? Tem que pedir permissão para quem? Para eu fazer na minha criação o que eu pretendo fazer, tem que pedir permissão para quem? Se tudo é meu, eu criei tudo. E aqui também, irmãos, tem outra soberania. Aqui, ó, a de Isaías, aqui em Jó fala da soberania do Criador. Ele pergunta, na verdade, lá no original, Deus fala, eu fiz todas as coisas. Aleluia, molhado ela, está muito seco. Portanto, agora, aqui em Isaías, é outra coisa. Isaías 40. Quem definiu os limites ou a quem o Senhor consultou? Opa, foi longe. 13. A quem o Senhor consultou para que, a fim de que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento? Opa, muito bem. Opa. Isaías 40, 13. E lhe ensinasse a julgar com justiça, quem lhe apontou o caminho da sabedoria, na verdade, as nações. Então, irmão, a soberania de Deus, isso é interessante. Deus é soberano sobre a sua criação. Primeiro, porque ele fez. Depois, há uma novidade no mundo religioso, inclusive lá no Egito, porque todas as religiões do Egito, de Babilônia, de Mesopotâmia, que seja, tinham divindades rurais. Inclusive a religião de Israel com Jeová
era uma religião de atividades rurais. Os cultos de Israel eram cultos relacionados à agricultura. Fazia culto para plantar, fazia culto da primeira chuva, fazia o culto da colheita, entregava a Deus as primeiras colheitas e fazia o culto das... Aí tinha culto de lua nova, etc. Tudo voltado para as chuvas e etc. Inclusive Baal, o motivo que Israel, depois de Moisés, depois de Josué e tal, é porque Baal era o deus da chuva. Deus fazia chover com a sua consorte Astarote. Segundo eles, quando Baal e Astarote tinham relações sexuais, produzia vida, chuva. Então isso aí, Jeová, e o povo, Jeová não tinha muita diferença, porque Jeová também. Mas aí, no Egito, se revela uma faceta de Jeová que nem Baal, nem Astarote, nem ninguém tinha. Jeová é soberano sobre a história humana. Entendeu aqui, ó? A questão de Jeová pergunta sobre as nações. Opa, aqui, as nações. As nações, muito bem. As nações são para ele como nada, nem nada. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e nada. Quem vocês compararão? Aí vem aqui perguntando, né? Com que eles vão perguntar? Então, irmãos, a revelação. Aqui, ó. Revelação de Jeová como soberano, Senhor do destino das nações, Senhor da história. Ele faz a história se conduzir para onde aí nenhum tinha, não, isso era novidade, nenhuma divindade tinha poder para direcionar a história dos impérios, das nações. Então aqui o Senhor diz, eu sou o Senhor. Por que isso é o Senhor da história? Porque eu criei o tempo. História lida com tempo, passado, presente, futuro. Pelo menos o passado onde vai lá e desmonta, que é o que o comunismo faz, né? Desmonta a história e monta a história dentro dos seus conceitos e faz com que a história passada combine com as suas teorias. Isso não é assim, não. Cuidado com a história, né? Então, irmãos, o que o nosso irmão Paulo vem dizendo é o seguinte: ei, vocês acham que Jeová, antes de ter agido, ele deveria primeiro consultar vocês? Sendo ele Senhor e soberano sobre toda a criação, e sendo ele Senhor e soberano sobre o tempo e sobre toda a história humana, ele faz a história humana ir para onde ele quiser. Por que ele tinha que consultar vocês antes? Porque vocês ficam dizendo que vocês, se fossem vocês tinham feito a coisa melhor do que Deus. Vocês não tinham feito do jeito que ele fez, não. Eles tinham feito melhor. Ele devia ter perguntado para vocês. Então, Paulo vem dizendo, é por isso que vocês não entendem o que Deus fez. Nessa coisa entre rejeição de Israel, advento da igreja, fim da era da igreja, e de novo Deus vai tratar com Israel, convertendo Israel a Jesus de Nazaré. Vocês não têm mais conhecimento do que ele, não. Vocês não podem questionar esse jeito que ele está fazendo, porque a sabedoria dele, a sabedoria dele é profunda.
O conhecimento dele é profundo. Inclusive sobre conhecimento, essa que ele fala sobre conhecimento, né? Que aqui diz riqueza, sabedoria e conhecimento. O conhecimento de Deus, irmãos, é complicado, veja bem. Questão de conhecimento. Deixa eu te mostrar aqui. Ver se eu acho aqui. Amós, é uma questão que o Uta até me ajudou, veja bem. Na Almeida Revista Atualizada, Amós 3,2 diz: de todas as famílias da terra, somente a vós outros eu escolhi. Eu escolhi vocês. Portanto, eu vou punir vocês. Mas na mesma Almeida Atualizada, diz: conheci. Pelo de toda, eu conheci ou eu escolhi? Qual é a tradução? Porque aqui vem falando, olha, conhecimento de Deus. Né? Conhecimento de Deus é um conhecimento passivo. Deus sabe, porque Ele sabe. Simplesmente Ele sabe. Ou quando se fala em conhecimento, lembra que em Romanos, olha, Romanos 8. Ó. Muito bem. Aqueles que de antemão conheceu. Irmão, o conhecimento antecipado de Deus equivale a uma escolha. E não é um conhecimento passivo, é um conhecimento ativo. Quando o Senhor diz assim: eu te conheci. O de Jeremias: eu te conheci no ventre da tua mãe. Não é só que ele tomou noção de que aquela mulher iria ter um filho, e o nome dele seria Jeremias. Quando Deus conhece, o conhecimento de Deus é ativo, Ele decreta. Tá vendo? Então, irmão, sabedoria, nós vimos essa questão, que muito chega aqui, também predestinou. A questão de predestinação nós vimos já bastante, né? Então, o Senhor te conheceu. Quando Jesus diz em João 10, eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço. Não é um conhecimento passivo de saber quem é ovelha, quem não é ovelha. O conhecimento de Deus é ativo. Se Deus diz assim: eu conheço minhas ovelhas, eu escolhi. Inclusive em João 10 é onde diz: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Então o conhecimento de Deus é mais do que saber antes, e etc. O conhecimento de Deus é um conhecimento decretativo. Eu conheço, então eu vou decretar na sua vida, né? Interessante essa questão que você viu aqui no Isso Hoje, aqui, ó. Almeida Revista e Atualizada de 1993, eu escolhi Almeida Atualizada, eu vos conheci. Então, irmãos, o conhecimento de Deus é isso aqui, né? Mas vamos adiante. Estamos aqui, né? Ó profundidade. Então, relembrando. O que Paulo está dizendo é que a sabedoria, o conhecimento de Deus é de tanta riqueza e de tanta profundidade que vocês estão querendo colocar Deus debaixo do juízo da razão humana. Vocês não vão conseguir não, e nem conseguir entender nada, né? O juízo de Deus, irmãos, e os seus caminhos, os caminhos de Deus. Você lembra lá, Isaías? Porque os meus caminhos são muito mais altos do que os caminhos de vocês. Os meus pensamentos, mente, Isaías,
são muito mais elevados do que os pensamentos de vocês. Então, não fiquem, é o que o Senhor diria, me julgando e me detonando e se apresentando como se quem diz, se fosse eu, não teria feito do jeito que Deus fez e teria feito melhor. Cuidado, que a sua razãozinha humana chega nem perto da insondabilidade da minha sabedoria. Eu sei o que faço, né? Vamos voltar aqui para a lição. Foi a sabedoria de Deus que planejou a salvação, para que todo aquele que vier a crer em Jesus, por meio da pregação do Evangelho, possa desfrutar de sua gloriosa presença. Então, Deus, em sua sabedoria, termina falando aqui no fim do capítulo. No fim do capítulo 10. Que Deus deu aqui no capítulo aqui, muito bem. Deus colocou todos sob a desobediência. Então, irmãos, aqui está a sabedoria, os caminhos de Deus, a mente de Deus. Paulo diz, como é possível tamanha coisa? Ele agiu de um jeito que não dispensou os judeus e incluiu os gentios, de forma que todos podem ser salvos, gentios e judeus. É o projeto igreja, crendo em Jesus. Não foi fechada a porta da salvação para os judeus. E a porta da salvação para os gentios, que estava fechada, foi aberta. Continuou aberta para os judeus e abriu também para a sabedoria. Só ele seria capaz de fazer uma coisa. É o que diz Paulo aqui, né? Aí veio o conhecimento, irmão. Só nos cabe orar para que ficamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sua sabedoria. Vamos ver Colossenses 1,19 e Colossenses 1,24. Vamos lá. Colossenses 1,19. Porque aprove a Deus que nele Jesus habitasse toda a plenitude. Agora me regozijo no meio do seu corpo e cumpro na minha carne que as aflições de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. A igreja inclui todos, né? O juízo. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? O juízo do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Mas quando se fala de juízo, a palavra juízo é decreto, é governo. Nem sempre é julgar quem é certo, quem é errado. Significa governar. O juízo de Deus significa o governo de Deus. O governo de Deus na história humana. Juízo fala de imparcialidade. Entendeu? Deus, ele é imparcial nos seus decretos sobre a raça humana, né? Os caminhos, Isaías 55, é impossível para os homens compreenderem todas as decisões de Deus. Esse que é o caso, é impossível pela razão. Então nós aceitamos a revelação e nos sujeitamos. A mente finita dos homens não pode sondar, escutar ou dar conselhos a Deus. Deus, não depende de nós. Jó 42, vamos ver Jó 42, o que diz pra gente? Jó 42, 1 e 2. Jó 42, versículos 1 e 2 dizem: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, essa palavra propósitos aqui, vamos ver, né? Nenhum dos teus planos, diz aqui, os teus decretos, das tuas leis, pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, como Deus disse, que sem conhecimento, na verdade falei do que não entendia?
Coisa maravilhosa demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Então Jó admite que ele até tentou. Deixa eu ver aqui, me aumentar um pouquinho esse brilho. Isso, Jó até tentou. Jó também falou de coisas que não entendia. Colocando Deus debaixo do crivo da razão. E no caso de Jó não era nem a razão. Eram as crenças religiosas do seu tempo que não condiziam com o caráter e o ser de Deus. E ele ficou assim. Realmente, o Senhor é além, no caso de Jó, do que a religião me ensina. Mas eu estou trabalhando na escola dominical. Amanhã vou ver se consigo filmar essa questão de que a gente aprendeu, ensinaram para a gente, principalmente dentro de usos e costumes e aceitações da religião. Coisas que nem sempre Deus concorda. Né? Tem um livro que eu falei para vocês que eu tenho, se alguém quiser me pede que eu mando o PDF, interessante, chama O que a Bíblia aprova e a igreja proíbe. A igreja proíbe coisas que a Bíblia não proíbe. Então, é só um ato aí para se lembrar disso, né? Muito bem. A glória de Deus. A conclusão de Paulo é lógica. Todas as coisas são de Deus. Todas as coisas vieram por intermédio dele. E todas as coisas vão para Deus. Pois a glória só pertence a Deus. Então, irmãos, aqui no final, né? Ele diz, dele, por ele e para ele. Então, vamos dizer, dele por quê? Quem me deu? É a pergunta de Jó. Na verdade, não é a pergunta, é a pergunta de Deus. Lá em Jó 41. Quem foi que me deu se eu criei todas as coisas? Então, o que acontece? Se eu criei tudo quanto há, no mundo físico, no universo, na terra, a própria terra, gado, prata, ouro. Primeiro, tudo é meu. Tudo é meu. Por direito. Porque eu criei. Agora, por ele, ou por intermédio dele, né? Todas as coisas foram feitas por eles. Aqui está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele é dele, porque foi feito por intermédio dele. E para ele. Irmãos, o que a gente encontra aqui, né? Para ele, vamos ver a nossa lição, o que diz para a gente. Tudo é para ele. Na verdade, o que a gente tem que estar lembrando é que em Cristo não é somente a humanidade que está voltando ao projeto, retornando ao projeto original do que a carta aos Colossenses, talvez em Efésios também, diz que o universo, a Terra, a Via Láctea, todas as galáxias, o universo inteiro está sendo trazido de volta para o eixo original. Jesus não resolveu só o ser humano voltar para o eixo. Lá na cruz, Jesus resolveu toda a criação, todas as galáxias, o universo inteiro, voltando tudo para Deus. E na Terra, por exemplo, irmão, é o planeta, o uso do planeta, aquilo que o planeta produz, nem sempre está a serviço da glória de Deus. Muita coisa o homem fez, armas, tal, que não estão para Deus, mas tudo é para ele, né? O que diz aqui a nossa lição. Muito bem. O que eu queria te mostrar aqui, acho que eu já te mostrei, que foi a questão lá
de Amós, né? E nós chegamos aqui nesse ponto. Uma lição nos conduz para umas perguntas. Você já tentou compreender Deus alguma vez? Espera aí. Irmão, há um versículo, você conhece? Porque o que Paulo está dizendo é assim, vocês não conseguem compreender Deus. Mas lá no versículo diz, as coisas reveladas são para nós compreendermos. As coisas não reveladas, vou ver se eu acho aqui, ó, só para te mostrar aqui rapidamente. Reveladas. Reveladas. Deixa eu ver, é do Pentateuco que está isso aqui. Não, Pentateuco, somente Pentateuco, vai lá. Pentateuco. Aqui, Deuteronômio 29, presta atenção. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. A nós. Então, irmão, o que Paulo está dizendo? Tem coisas que Deus não revelou. E, portanto, ele está dizendo, tem coisas que Deus já revelou e vocês não estão entendendo. É isso que Paulo está dizendo. Oh, a questão não é... que Deus não revelou totalmente. E Paulo diz, eu sou um instrumento para abrir esse mistério. Israel, igreja, sai igreja, volta a Israel. Paulo, diz aqui na carta aos Romanos 9, 10 e 11, estou revelando a vocês. Esse é o mistério, está revelado. Porém, é o que ele diz. Se fossem coisas não reveladas, que Israel pudesse dizer, Deus não revelou, nós não estamos entendendo nada, simplesmente estamos recebendo uma notícia que Deus trocou Israel por outro povo, que é a igreja, Deus trocou a Torá pelo Evangelho, Deus trocou Moisés pelo Messias, mas ele não explicou para a gente como é isso. Então, mas Paulo disse, só que ele explicou. Está dentro das coisas reveladas. As coisas reveladas nos pertencem. Você entendeu qual é o problema de Israel? Não é que ele não recebeu a explicação, é porque ele está rejeitando. Essa explicação não me convence. Deus não devia ter feito desse jeito. Se é que Deus fez assim, então ele errou. Aí é outra coisa. Agora nós, pela palavra, Romanos 9, 10 e 11, recebemos a revelação plena. E não podemos entrar nela pela razão, mas entramos nela pela revelação. E somos capazes, pelo Espírito Santo, de entender. É uma coisa tão insondável, tão inescrutável, tão profunda, mas que Deus colocou de um jeito que nós, meros humanos, por meio da revelação, temos condição de entender tudo. Para quem não quer entender, você entendeu? Então a lição pergunta isso aqui. Você já tentou compreender Deus? Sim, respondendo eu. Baseado em Deuteronômio, o que foi revelado, eu quero entender. Quem mais que pergunta? Como pode uma mente finita entender alguém infinito? O que você acha disso? Como pode uma mente finita entender alguém infinito? Minha resposta, pela revelação, pela palavra revelada. E Deus é tão sábio que Ele conseguiu colocar na minha mente
infinita, verdades infinitas pela revelação. Eu sou capaz de entender verdades infinitas, é o que vem dizendo aqui. Mais uma pergunta? Deuteronômio, sugestão final. Se você estivesse em sala de aula, eu ia colocar essa frase: a salvação não se baseia em méritos humanos, mas na fidelidade. Peça aos alunos que leiam em conjunto. Pergunto como essa expressão se relaciona com o tópico de Israel, futuro Israel. Conclusão: devemos entender e proclamar as verdades bíblicas, a soberania de Deus, capítulo 9. Responsabilidade do homem, capítulo 10, e o futuro de Israel, no capítulo 1, e viver à luz dela. Propósito de Deus ao encerrar judeus e gentios juntos num lugar onde a obediência deles à sua lei precisa ser reconhecida e trazer à luz, era da sua imerecida misericórdia, igualmente a judeus e gentios. A salvação não se baseia, etc. Então, irmãos, aqui, como diz, não temos mais aonde ir, né? Eu quero passar aqui para você, terminando, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu não sei se você vai querer ver esse vídeo, do hino, porque dele e por ele, cantado em português, em africano, em inglês, em várias línguas, declarando, né, o final, porque dele tudo é. Por meio dele tudo se deu. Inclusive a criação histórica de um povo. Israel é um povo que não existia, Deus criou este povo. Israel é uma criação de Deus. A igreja é uma criação, a igreja não é um povo natural, de pátria, de raça, de sangue, de língua. A igreja é um povo que Deus adquiriu através, e para ele. A igreja é para ele, Israel é para ele, e todo aquele que crê é para ele. Então eu vou orar e vou deixar o vídeo rodando. Se você quiser ouvir, são 12 minutos. Oramos. Santo Deus e bendito Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado de passarmos estes momentos aprendendo, Senhor, não da sabedoria humana, mas da tua sabedoria, não do conhecimento passivo humano, mas do teu conhecimento e das tuas profundidades. E nós que somos extremamente pobres, recebendo da tua riqueza gratuitamente em Cristo Jesus, por meio da palavra no poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Nos ajude a vivermos no desfrute de tudo isso que o Senhor já disponibilizou para nós, a profundidade da tua riqueza, a profundidade da tua sabedoria, a profundidade dos aleluias do teu conhecimento, os teus juízos e os teus caminhos insondáveis e indizíveis. Tudo isso o Senhor já nos deu e podemos viver por esta revelação, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Deixa eu passar aqui para você. Espero que você goste.
So we walked in there and just cleaned the place up. Every day, we just put on the BB King on, Albert, and then it was okay. Well, let's not overstep my ideas. It's a real thing. Although this meeting was planned, the playing was completely unrehearsed. I hadn't played these old Cream songs since the band split up, and if the rhythm showed through, so did a little bit of the old understanding. Many of these long solos that each of you did, how did they evolve? Was it by accident or desire? Or because of the three of you were so strong that you had to be on your own some of the time? We simply couldn't stop playing. None of us was the band leader, so no one would say stop, all right, enough. So if one of us took off, then we'd go. And we'd just go that direction or that direction and see one another at the other end. Voltamos a apresentar Lendas, aqui no Filmanax. Hoje, no Filmanax, um episódio de Father Brown. Bob Ross, Macbeth, no Shakespeare's Globe. Ela parece aquela tia que vem de visita. Meio desconfiada. You give me your version, then I decide. Pouco antipática. Maybe he killed himself and then cleaned the scene. E sem nenhum tipo de filtro. Frustrated gay. Mas é por isso que faz dela uma detetive em família. What's this? Vera, as segundas, só Filmanax. Vamos brincar no bosque pra alguém desaparecer. Vamos brincar no bosque pra outro crime acontecer. Det är säkert att det var en människa. Jag är säker på att den som tog Josefin också tog Anton. York Scott, essa perigosa atração dos tranquilos povos espinados. York Scott, em terças, às terças, só Filmanax. O sacrifício de um jovem é o estopim de uma revolta. A consagrada diretora Agnieszka Holland. Minissérie tcheca em 3 partes, baseada em fatos reais. Burning Bulls. A partir da segunda, dia 5, só no Filmanax.
debout, ma petite marmotte. Je t'ai dégoté un entretien pour un travail. Não, mas c'est trop bien, A adolescência é uma etapa difícil, Ah é? principalmente na idade adulta. J'ai un trop. Irresponsável, uma série francesa atual sobre modelos familiares e outras delicadezas. Non, pas du tout, je suis pas du tout jaloux, il m'a bouffé la vie, il va te bouffer la tienne. Si, attends, t'as honte, c'est ça? Irresponsável. Às terças. Só Film Arts. Estamos apresentando lendas aqui no Film Arts. Very rarely did it work. For me, very rarely. It became, see, very early on in the career of the band, that became my trademark. On many occasions it was like open warfare on stage. And the audience thought it was like, you know, the newest raga or something. But it was really... So on stage there was a competing and warring going on against each other. It's through the... Now and then, I'm not going to say all the time, but now and then, you know, it got to that. So what goes through your mind when you're about to start a solo? I go through all kinds of, you've got a brief span of like 10 seconds before, you know, you stop singing and you think, but I'm going to play something now, and you go through 100 different changes in your head about what approach you're going to take, and usually, by the time you've gone through those changes, it's time, you see, and it's just like someone shoves you through a door and you've suddenly got to do an act, and you just start singing, for me, I just start singing. In 1969, Creed self-destructed. If, for many, the band's breakup was regrettable, for the band members themselves, it was inevitable. Clapton and Ginger Baker briefly joined the ill-fated group Blind Faith, but Clapton soon left, retreating to his country home to recover from the public pressure and two personal tragedies. About 1970, when he withdrew from musical life and a private philosophy and talk. Was that partly prompted by the fact that your grandfather died that year, who was involved you, and Hendrix, who became a good friend, died at that time? Was that part of it? But you know, that's the first time anyone's ever pointed that out to me, about my grandfather. It's very, very interesting. I've never, ever thought about that before. He was without doubt a very, very important mainstay in my life. He was the original craftsman. I mean, he was a master plasterer, master bricklayer, master carpenter. A very quiet, humble man, very strong. And yeah, it's never occurred to me before, but that may have been a time of grief, a time of mourning. Clapton took refuge in the anonymity of minor bands, like Derek and the Dominos. But it was while with them that he wrote his most successful song. I was falling in love with Patty Harrison at the time, and it all equated somehow. It seemed like it was an impossible quest. I mean, you don't fall in love with a wife on the beat. It's the last thing you do, especially in the late 60s, early 70s. It's just not. It's not good form if you want to survive. You know?
The early 70s were a difficult time for Clapton. He became a virtual recluse in a life overshadowed by drug abuse. Well, heroin's a very addictive drug. Once you start taking it, it becomes part of your bloodstream, part of your system, so that when you run out, you need to get some more. I mean, I wasn't a suicidal case, and I didn't want to die, I didn't want to disappear, I just wanted some peace, and also some tranquility, and some, obviously a chemical was required to give me that. I remember hearing her say something about the fact that at one time he wanted to be like some of his heroes. You know, deadbeats living out empty encounters and burgers. It's hard to work out what's going on. It's not. The open thing, it's something far more positive and destructive. Well, music that said that a lot of excess was part of it. Nothing is only the same people, I wouldn't recommend it.